Bom, desta vez temos um corpo de característica P, onde P é um número primo, e nós queremos provar que K contém um único subcorpo F que é isomorfo a ZP. Primeiro devemos ver o que significa corpo de característica P. Bom, só lembrando, um anel, né, tem característica N, se somente se, digamos, N vezes A igual a zero para todo A no anel. E além do mais, se M é menor que N, então existe um A em A, tal que é, claro, maior que zero, né? Tal que M vezes A não vai ser zero. Ou seja, N é o menor inteiro que satisfaz esta condição, né? Para um inteiro menor, qualquer, você não vai conseguir igual a zero para todo elemento. Vai existir algum, pelo menos, tal que é diferente, né? Outra coisa, outro resultado importante, que se o anel possui unidade, então basta testar com 1. Certo? Ou seja, a característica do anel vai ser o menor n, tal que o produto com 1 dá 0. Agora K é um corpo que tem unidade. Certo? Então a característica é o menor inteiro, certo? Tal que P vezes 1 dá 0. E obviamente para N ou M, tá? Vamos continuar, menor que P, a gente tem que P vezes 1 não é 0, né? Isso é ter característica P. A gente deve provar que essa característica é um número primo necessariamente se cai um corpo. Porque se não fosse primo, se P não fosse primo, eu poderia escrever, por exemplo, como N1 vezes N2, com N1 e N2 maiores que 1. Então, eu teria N1 vezes 1, teria P vezes 1A, que é 0, igual a N1 vezes N2 vezes 1A, que seria N1 vezes unidade vezes N2 vezes unidade, né? E como K é corpo, vai ser um domínio, então um destes dois seria 0. Eu teria um número menor que P, satisfazendo a condição de ser igual a 0. É impossível. Então P, por isso que P não pode ser composto e P tem que ser primo. Ou seja, a característica de um corpo é primo. Prove que se K é um corpo de característica P, então já estamos dizendo, é óbvio, que tem que ser onde P é primo, é óbvio. Se a característica de K é P, então P é primo. Esse corpo K vai conter um único subcorpo F isomorfo a ZP, né? Então, em outras palavras, vamos dizer assim, que existe um único homomorfismo F de ZP em K, tá? Tal que F é injetor. É isso que estamos querendo provar, em outras palavras. Porque se nós temos F injetor e esta aqui, quer dizer que F de ZP é um corpo F, né, um conjunto F, tal que F vai ser isomorfo a ZP. Como ZP é corpo, F é corpo. Certo? Então é isso que a gente tem que fazer. Certo? E mais nada. Mas isso decorre imediatamente de um resultado que a gente viu na aula. Ou seja, nós temos que se F aqui, se penca, é um homomorfismo, então, se chamamos de A F de 1, vamos ter que A quadrado vale A e P vezes A é 0. E vice-versa, né? Se temos um elemento A que satisfaz isto, então a gente tem isto. Então, F existe
somente si existe un elemento A en K, satisfazendo A quadrado igual a A e P vezes A igual a 0. É isso. Agora, A quadrado igual a A implica A quadrado menos A igual a 0, que implica A vezes A menos 1 igual a 0, e como um corpo é um domínio, que A igual a 0 ou A igual a 1, porque é um domínio. Mas se A igual a 0, o que acontece? Teríamos que f de 1 seria 0. A função f que faz isso, né? Ah, mas aí, então f não seria injetor. Seria a função nula, né? Se 1 está enviado em 0, 2 é enviado em 0, 3 é enviado em 0, todo mundo seria enviado em 0. Então, logo, A igual a 1. ¿Certo? Então, em outras palavras, se f de P em K é um homomorfismo de anéis, então A que vale que f de 1 satisfaz A quadrado igual a e n vezes A igual a 0, digo P, né? P por causa disso aqui. E claro, isso significa A igual a 0 ou A igual a 1. Como F é injetor, opa, que aconteceu? Ah, de novo este negócio. Vamos lá. Vira. Como F é injetor, então, me perdi por causa desse negócio, essa viradinha. Como F é injetor, A não pode ser 0. Logo, A igual a 1, o que significa que, ou seja, 1 do corpo K, claro, ¿no? 0 de K, 1 do corpo K. Isso quer dizer que F de P, quer dizer, e nós temos claramente P vezes 1K é 0, certo? Porque a característica do corpo K é P, então isto acontece. Então 1 satisfaz essas condições. Logo, ou seja, F de ZP em K envia o número 1 na unidade 1 de K, né? Ou seja, isso quer dizer que se eu pego uma classe N aqui em ZP, F de N vai ser igual a N vezes 1K, né? E F é injetor, né? Porque se eu pego o N entre 0 e P, então N vezes 1K é obviamente diferente de 0. Portanto, o núcleo de F é justamente isso, a classe do 0. E claro, aquele exercício onde falávamos isto, que a existência deste F que decorre disto, esse teorema, né, faz isso mesmo. Então, está bem definido, né? Porque F que estamos encontrando aqui é de um teorema dado, né? E pronto, né? E chamando a imagem de CP igual a um conjunto F, vamos ter aqui isomorfismo. Então F é um corpo, porque é isomorfo de P, e acabou, certo? Um pouco confuso talvez entender, mas posso tentar explicar de novo. Talvez é justamente o exercício que prova isto. Mas a gente fez isso em aula, se vocês lembram bem. A gente fez isso, este resultado provou em aula. Nós demonstramos esse resultado na aula. Em outras palavras, o que acontece? Se cai um corpo de característica P, então existe um único homomorfismo desde P em K,
tal que F no é nulo, ¿no? Porque los elementos que satisfacen esto aquí son 0 y 1, 2. Por tanto, solo existen dos isomorfismos desde P en K. Un de ellos es 0 y otro es inyector. Y ese que es inyector, bueno, a imagen isomorfo a ZP, ¿no? Porque inyector. Entonces, F de ZP en F, en el conjunto F, va a ser inyector y sobre F. Entonces, biyector, isomorfismo para esto, ¿no? Y ese F es único, porque si existiese otro, yo tendría otra inyección, pero no, solo existe uno.